Ferramentas de IA como o ChatGPT e o Microsoft Copilot estão se tornando assistentes preferidos para escrever candidaturas e currículos para vagas no NHS. Mas aqui está o problema. Ambas podem cometer erros graves que podem te custar uma entrevista. Neste vídeo, vamos analisar 5 erros comuns que essas ferramentas cometem e como você pode corrigi-los. Vamos começar com os dados do NHS. O ChatGPT e o Copilot às vezes fornecem informações desatualizadas ou superficiais. Por quê? Porque o modelo padrão do ChatGPT tem um limite de conhecimento e o Copilot depende do contexto do seu documento, não de fontes oficiais. Já vi as duas ferramentas ainda mencionarem os Clinical Commissioning Groups e, às vezes, até referirem códigos de prestadores incorretos. Um grande sinal de alerta. Pelo menos, no momento da gravação deste vídeo, elas conseguiram se corrigir com um prompt adicional de alguém que conhece essas políticas. Esse erro foi causado por mudanças organizacionais no NHS que acontecem o tempo todo, como áreas de cobertura, fusões de trusts e outras. Dica: sempre verifique os dados que o ChatGPT fornece sobre políticas do NHS. Use o site do NHS England ou o gov.uk como fontes. O segundo erro é sobre a linguagem. As duas ferramentas costumam gerar currículos com frases vagas e genéricas, como trabalha bem em equipe, excelente comunicador, mas o NHS utiliza estruturas de pontuação que exigem evidências específicas relacionadas aos critérios da vaga. Imagine centenas de currículos enviados e 80 deles soando exatamente iguais. Bom, dá para imaginar que o painel não vai demorar para te eliminar da lista de pré-selecionados e identificar alguém que dedicou tempo para mostrar sua singularidade no currículo. O que ambas não fazem de forma nativa é alinhar o conteúdo à Person Specification do NHS e utilizar metodologias como o formato STAR ou outros métodos eficazes semelhantes. Falamos sobre os 4 Cs em um dos nossos episódios anteriores. Então, dica de insider: refine com o ChatGPT. Peça para ele usar essas metodologias e alinhá-las ao NHS, junto com um rascunho personalizado fornecido por você. Ambas as ferramentas mencionam privacidade, mas frequentemente deixam de fora detalhes legais. Pergunte ao Copilot ou ao ChatGPT como lidar com dados de pacientes, e você geralmente vai ouvir algo como: eu garanto confidencialidade e privacidade, mas sem nenhuma menção ao GDPR, aos princípios de Caldecott ou à Lei de Proteção de Dados de 2018, britânica. Em entrevistas no NHS, especialmente para cargos clínicos, é necessário demonstrar conhecimento explícito desses frameworks, não apenas boas práticas genéricas. Dica poderosa: peça à IA para incluir o GDPR e os princípios de Caldecott ao descrever como você lida com dados de pacientes. O quarto erro é especialmente relevante para analistas de dados ou desenvolvedores de BI do NHS. Ferramentas de IA, como o ChatGPT e o Copilot, frequentemente simplificam demais métricas complexas de dados em saúde, ou as utilizam de forma incorreta. Essa é uma resposta no estilo dos livros didáticos, mas que não leva em conta as definições do NHS, como os métodos de contagem, exclusões ou os prazos exigidos. Esse tipo de simplificação excessiva pode ser perigoso em relatórios, dashboards ou respostas a pedidos de liberdade de informação, FOI, especialmente quando decisões são tomadas com base nesses dados. Ausência dos valores do NHS. Tanto o ChatGPT quanto o Copilot deixam de fora esses valores fundamentais do NHS, a menos que você peça explicitamente, como compaixão, comunicação e compromisso com a qualidade do cuidado. Esses valores não são opcionais. Eles são critérios de pontuação em entrevistas e na fase de pré-seleção. Ferramentas que não os incluem colocam você em desvantagem. Dica poderosa: use palavras que incluam esses valores. Exemplo de correção: sou compassivo. Defendo a compaixão e o compromisso com a qualidade, em alinhamento com os valores do NHS.
Vamos ser claros. O ChatGPT e o Microsoft Copilot são ferramentas poderosas, mas são apenas isso, ferramentas. Eles não vão pensar como um recrutador do NHS. Eles não vão te garantir pontos a menos que você os direcione. A bola está com você, é você quem precisa mirar, seguir os critérios e acertar a cesta. Evite esses erros. Itere com propósito. Use a IA não para substituir o seu esforço, mas para amplificar seu impacto. Faça isso de forma consistente, e aquele emprego dos sonhos no NHS não é apenas possível, é inevitável. Curta, comente e se inscreva no canal. Já desenvolvi dashboards regionais que mostram a disponibilidade e ocupação de camas para mais de 27 hospitais do NHS. Modelei percursos com base nos dados do Serviço Secundário de Utilizadores, SUS, e Referência para Tratamento, RTT, ajudando a redesenhar processos clínicos. Tive até o privilégio de trabalhar em modelos preditivos, que resultaram em artigos revistos clinicamente. Por isso, quer esteja a candidatar-se ao seu primeiro cargo em Analytics no NHS, a mudar de carreira ou a procurar promoção, este vídeo vai dar-lhe a vantagem para se destacar e ter sucesso. Vamos até ao nosso quadro de pensamento. Os responsáveis de recrutamento do NHS procuram 3 coisas: fluência técnica em ferramentas como SQL, Power BI e Excel. Contexto clínico, como compreender os percursos do doente, a codificação e os conjuntos de dados. A comunicação também é fundamental, a capacidade de explicar claramente os seus insights a pessoas sem formação em dados. Por isso, dica número 1. Use estrategicamente as palavras-chave de cada domínio para demonstrar a sua experiência. Por exemplo, ao falar sobre Power BI, utilize palavras-chave como transformação dos dados, Power Query, medidas, modelos semânticos, visualizações, marcadores, dashboards e relatórios. Em vez de dizer criei um relatório no Power BI, diga utilizei o Power Query para limpar e transformar os dados, construí medidas personalizadas para calcular as taxas de reinternamento e estruturei tudo dentro de um modelo semântico reutilizável. Concebi visualizações dinâmicas com marcadores interativos e publiquei os insights num dashboard e relatório partilhável para os gestores clínicos. O que acha desta forma de apresentar o seu trabalho? Agora, ao pensar em palavras-chave ao utilizar o Excel, use tabelas dinâmicas, gráficos, formatação condicional. Em vez de dizer algo genérico como analisei dados, diga construí um dashboard interativo utilizando tabelas dinâmicas para resumir as tendências de admissões, apliquei formatação condicional e fórmulas para sinalizar valores críticos e utilizei gráficos para apresentar visualmente as variações mensais aos responsáveis de enfermagem clínica. Não acha que esta afirmação é muito mais completa? Considere palavras-chave para demonstrar conhecimento em SQL, como joins, stored procedures, agrupamentos e cláusulas. Em vez de dizer extrair dados com SQL, diga escrevi queries SQL otimizadas utilizando inner e left joins para combinar dados clínicos e operacionais de várias tabelas. Implementei Group By para resumir o volume de doentes por semana e criei Stored Procedures reutilizáveis para monitorização de desempenho. Também utilizei cláusulas WHERE para filtragem precisa e apliquei funções de janela, Window Functions, para calcular médias móveis das tendências de altas, destinadas aos gestores operacionais. Acha que esta afirmação demonstra um entendimento mais aprofundado? Pense em palavras-chave que demonstrem que compreende o contexto clínico, como o uso de terminologia estatística e a referência a conjuntos de dados de saúde. Em vez de dizer os resultados melhoraram ao longo do tempo, diga utilizando dados do conjunto Hospital Episode Statistics, AES, analisei as tendências de reinternamento e observei uma redução de 12% ano a ano nas reinternações de emergência em 30 dias. O desempenho do nosso hospital passou para o 95º percentil a nível nacional em comparação com trusts de dimensão semelhante. Uma afirmação como esta demonstra que considera o contexto envolvente,
Agora, vamos resumir as nossas dicas principais. Não trate a descrição do cargo como uma checklist genérica. Pesquise sobre o departamento e o provável público-alvo. Veja os seus interesses e estude os KPIs, conjuntos de dados ou ferramentas específicas que mencionam. Reflita a linguagem que utilizam e aplique essas palavras-chave na sua entrevista. Isso demonstra que fez o trabalho de casa e pensa como alguém de dentro. Descreva as suas conquistas com termos estatísticos. Algumas pessoas referem-se ao método STAR, situação, tarefa, ação e resultado, nas entrevistas. No entanto, reparou que em cada exemplo eu mencionava sempre um público-alvo? Mencione sempre o público-alvo do trabalho que desenvolve. Dica de especialista. Adapte as suas respostas aos interesses dos membros do painel da entrevista. E o mais importante, não se esqueça de respirar uma vez, respirar 2 vezes e sorrir. Comente abaixo se tiver mais dicas de ouro. Saber isto é porque já tens curiosidade em fazer a diferença através dos dados. Hoje, quero partilhar contigo por que razão o NHS precisa de pessoas como você, e como adotar a mentalidade certa para seres contratado e sentires realização pessoal. Quando comecei a trabalhar com dados no NHS, não fazia ideia da dimensão do impacto que podia ter, nem do impacto pessoal que eu próprio podia causar. Falamos muitas vezes de competências, SQL, Power BI, Excel, mas vamos ampliar a perspectiva. O que estás realmente a fazer num cargo de análise de dados no NHS é salvar vidas indiretamente, ao melhorar o funcionamento do sistema. Como disse um CEO de um NHS Trust, sem analistas, não sabemos se estamos a ajudar as pessoas ou apenas a tratar os sintomas. Estás a responder a perguntas como: por que é que os doentes com AVC estão a esperar mais tempo neste trust? Qual é o percurso de cuidados que está a custar mais do que devia? Os serviços de saúde mental estão a chegar às zonas com maiores necessidades? Isto não é apenas dados. Isto é impacto. O NHS emprega mais de 10.000 pessoas em funções de análise e informática em toda a Inglaterra. E esse número continua a crescer todos os anos. Então, como é que te destacas? Tens de mostrar 3 coisas. Primeiro, que compreendes os conjuntos de dados. Os candidatos que referiram conjuntos de dados do NHS tinham 3 vezes mais probabilidade de avançar além da fase de pré-seleção para a entrevista. Os principais: Hospital Episode Statistics, estatísticas de episódios hospitalares, usadas para medir atividade. Secondary Uses Service, utilizado para comissionamento financeiro e baseado em tarifas. Referral to Treatment, que define os padrões de tempo de espera. Estes são alguns dos conjuntos de dados fundamentais a ter em mente. Servem de base para os planos de recuperação de cirurgias programadas, indicadores operacionais, KPIs, e projetos de transformação. Segundo, tens de ligar o teu trabalho aos resultados. A cada 36 horas, o NHS gere mais de 1 milhão de interações com pacientes. Cada uma gera múltiplas linhas de dados. Não digas apenas "criei um dashboard". Diz que problema resolveu, que pergunta respondeu ou que decisão apoiou. Terceiro, que te importas com o bom funcionamento do sistema. Muitos analistas são contratados não por serem os mais técnicos no dia, mas por mostrarem a atitude certa. Numa recente vaga para analistas nas Midlands, candidataram-se mais de 200 pessoas, mas só foram pré-selecionadas aquelas que ligaram as competências técnicas aos resultados para os doentes. Os melhores profissionais de análise de dados no NHS partilham 4 qualidades. Curiosidade. Estão sempre a perguntar: o que está por detrás deste número? Clareza. Conseguem explicar um gráfico complexo a pessoas sem formação técnica. Respeito clínico. Percebem que por detrás de cada linha de dados está um doente. Confiança. Sabem quando desafiar suposições com base em evidência. Por exemplo, sabias que as readmissões de emergência no prazo de 30 dias
custam ao NHS mais de 1,6 mil milhões por ano? Quando uma criança perde uma referência para a pediatria, isso não é apenas uma falha administrativa. É um caso em que os dados não funcionaram. Como podemos melhorar isso? As organizações com equipas de BI integradas tinham 40% mais probabilidade de cumprir as metas nos cuidados programados. Por isso, 95% dos líderes do NHS dizem que os dados são agora críticos para a missão no desempenho operacional. Ou seja, não estás apenas a aprender sobre dados, estás a aprender a falar a linguagem de um dos sistemas mais importantes do país. E é por isso que eu continuo a aparecer por aqui, para te ajudar a falar essa linguagem com fluência. Sou o Dr. Data. Vemo-nos no próximo episódio. Se entrasses agora numa entrevista de análise de dados no NHS, conseguirias prever o que te vão perguntar? Porque se tu não conseguires, alguém vai conseguir. Neste episódio, vou revelar-te 5 perguntas reais feitas em entrevistas do NHS. E as estratégias exatas que transformam as tuas respostas em propostas de emprego. Isto não é teoria. É o que realmente funciona, na sala, quando está tudo em jogo. Vamos a isso. Pergunta 1. Fala-nos sobre a tua experiência a trabalhar com grandes conjuntos de dados do NHS. Por que fazem esta pergunta? Para testar se tens experiência real com dados do NHS, seja em contexto profissional ou de investigação. Como responder? Desenvolvi dashboards dinâmicos com tabelas dinâmicas, utilizando os dados do Hospital Episode Statistics, AES, para analisar readmissões de urgência entre diferentes trusts. Isto permitiu identificar tendências ano após ano e cruzar os dados com o SUS para validar os tarifários. Forneceu aos responsáveis clínicos evidência concreta para redesenhar os protocolos de alta hospitalar. Dica Pro. Menciona sempre a escala dos dados, os conjuntos de dados específicos, a estrutura da tua análise e um impacto real, seja clínico ou operacional. Pergunta 2. Podes dar um exemplo em que a tua análise tenha levado a uma mudança concreta? Por que fazem esta pergunta? O painel do NHS quer saber se o teu trabalho tem impacto real, se as tuas análises influenciam decisões no terreno. Como responder? Utilizando dados do RTT, modelei os tempos medianos de espera entre departamentos. Identifiquei um percurso clínico que ultrapassava o padrão das 18 semanas por mais 6 semanas. Apresentei essa análise ao painel de triagem através do Power BI. O resultado foi a redistribuição de vagas nas consultas externas, o que reduziu a taxa de incumprimento em 23%. O gestor operacional ficou muito satisfeito com os resultados. Dica Pro. Inclui sempre o conjunto de dados, o público-alvo da tua apresentação e a mudança concreta que aconteceu como resultado. Pergunta 3. Como explicas dados complexos a stakeholders não técnicos? Por que fazem esta pergunta? Precisam de analistas que saibam comunicar em linguagem simples com equipas clínicas e operacionais. Como responder? Num projeto sobre o fluxo nas urgências, ANI, utilizei visualizações em Power BI para ilustrar as horas de maior congestionamento, não com números, mas com mapas de calor com cores e diagramas de fluxo de doentes, com base nos dados do ED Dataset. Comparei a situação com o trânsito em hora de ponta, para que os responsáveis clínicos percebessem imediatamente a ideia. Dica Pro. Usa analogias, narração visual e contexto que o público já conheça. É isso que torna os dados acessíveis e memoráveis. Pergunta 4. Que KPIs utilizarias para monitorizar o desempenho das urgências ANE? Por que fazem esta pergunta? Para perceber se compreendes os indicadores do NHS, as pressões do serviço e o fluxo de doentes. Como responder? Incluía. Prepararia um relatório em PowerPoint com a taxa de incumprimento das 4 horas, atrasos na transferência de ambulâncias, dados do ED Dataset, tempo até a triagem, taxa de reconsulta em 7 dias
e taxas de alta versus internamento. Estes indicadores oferecem uma visão equilibrada do volume de atendimentos, pontos de pressão e segurança do doente. Dica Pro: explica sempre por que motivo cada KPI é importante. Não te limites a enumerá-los. Pergunta 5. Como asseguras a qualidade dos dados no teu trabalho? Por que fazem esta pergunta? As decisões no NHS dependem de dados limpos, consistentes e fiáveis. Como responder? Começo por fazer o profiling dos dados no Power Query, a procura de valores nulos, duplicados e outliers. Valido os dados com base nas definições do dicionário de dados do NHS. Costumo também correr verificações de resumo em SQL e cruzar os campos com extratos do SUS ou do RTT. E o mais importante, revisto tudo com as equipas clínicas antes de publicar. Dica Pro: fala sempre de validação, normas do dicionário de dados e validação clínica final. Estas são perguntas reais de entrevistas de análise de dados no NHS e estratégias reais para responder com clareza, contexto, respeito clínico e confiança. Se queres mais exemplos como estes, deixa um like, subscreve o canal e partilha isto com alguém que esteja a preparar-se para uma entrevista no NHS. E lembra-te, as tuas respostas não mostram apenas as tuas competências. Mostram o quão preparado estás para servir o sistema.